Olá, hoje vamos falar sobre os sonhos. A curiosidade sobre os sonhos, ela existe desde o início dos tempos. A mística, as religiões, as profecias, a inspiração, o nosso subconsciente, cada um segundo a sua percepção, cada um pensando como utilizar algo que não conhece, para fins que muitas vezes não entende. Porque os mistérios dos sonhos, eles têm aparecido em todas as épocas e em todas as disciplinas. E as religiões que hoje preenchem a estabilidade tiveram sua aparição como produto de muitos sonhos reveladores, que perfeitamente poderiam ser consequência de um abuso de alimentos antes de dormir. Quantas terapias psicológicas utilizam informações dos sonhos e assim vão enrolando a mente durante anos de sessão, onde às vezes se perdem junto pacientes e terapeutas nesse labirinto misterioso que são os sonhos. Com certeza esse é um tema fascinante e se tem muito a decifrar e aprender e desfrutar. A Torá nos conta vários relatos de sonhos. Jacó, José do Egito, o faraó e entre muitos outros. Os sonhos, eles se apresentam mais através de imagens que palavras, porque as imagens, elas são universais e não impõem limitações. E precisamos saber que as imagens oníricas, os símbolos que visualizamos nos sonhos, têm distintos significados em cada sonhando, pois o inconsciente pessoal do sonhando procede da experiência pessoal e particular adquirida daquele indivíduo, daquela pessoa. Para outra já é outro significado. Os mesmos símbolos, eles têm significados diferentes para quem sonha. Mas também há símbolos oníricos universais comuns a todos os seres humanos. Esse é o arquetipo do inconsciente coletivo. E também aqui há subdivisões com grupos de indivíduos afins que têm determinados códigos próprios. Exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado, tem status sagrado. E igual no Egito, os gatos. Portanto, para eles, sonhar com esses animais tem um significado muito diferente que para nós ocidentais, que a vaca não passa de um pedaço de carne. E muito antes de Freud, o Talmud estabeleceu que os símbolos oníricos dos sonhos deveriam ser interpretados dentro do contexto em que se manifestaram. E isso quer dizer, dependendo da cultura que o sonhante pertence. Todos nós sonhamos. E é um tanto interessante tratar de compreender o que há detrás dos sonhos. O que significam os sonhos na nossa vida física? Normalmente, uma pessoa passa a terceira parte da sua vida dormindo.
claro que com exceção, uns mais, uns menos, né? Há quem afirma que dormimos nada mais que para repor energias e que o sono é muito importante para a nossa saúde física e mental, para o nosso estado emocional também. Durante o sono, os músculos se relaxam, o nosso corpo se relaxa e certos hormônios são secretados. Então, se entende que o sono não é uma opção, ele é uma necessidade importante na nossa vida. Em uma noite de sono, temos vários ciclos do sono. Cada ciclo dura entre 70 a 80 minutos. E cada ciclo desses tem diferentes fases do sono. E todos sonhamos. Uns lembram e outros não lembram. Outros lembram vagamente. Há pessoas que vão passar toda a sua vida sem se dar conta dos sonhos. Zohar disse que os sonhos são uma ferramenta muito importante, sendo um veículo de informação de energias. Essas energias que vêm do cosmos e das almas que nos podem ajudar com preciosas informações no mundo espiritual, no mundo da matriz divina. Pois o mundo real é o das energias e o mundo físico, esse que a gente está vivendo, somente é o reflexo do mundo real. Então, a palavra sonho em hebreu se diz halom, com mem no final. E janela se diz halon, com nun no final. Isso nos faz alusão de que os sonhos são uma janela de acesso ao nosso subconsciente. E a maior parte dos sonhos que a Torá relata acontecem no mês de Kislev. É o mês de Sagitário, que é regido pela letra Samer, que tem a ver com a atividade de realizar os sonhos. Então, o mês de Sagitário é um mês de grande energia que impulsiona a realização dos sonhos. E o Sefer Yetzirah disse que os signos de água têm mais facilidade para sonhar, já que é a lua quem guia os sonhos e guia os signos de água. Não há sonhos que não tenham parte de verdade e mentira mescladas, a não ser as semi-profecias. Então, para decifrar o sonho, é necessário ter um bom intérprete. Os sonhos negativos se cancelam ou não se verbalizam. Já que os sonhos sem interpretar é como se fosse uma carta que nunca foi aberta, nunca foi lida. Um aviso de algo que estamos esperando e nunca lemos a resposta. Nunca vai se cumprir. Portanto, é muito importante saber interpretar os sonhos, pois eles saem de acordo com a interpretação que lhes damos. O Talmud nos conta que um certo homem teve um sonho e foi buscar interpretação em 48 lugares, 48 casas de interpretação. E cada uma deu uma interpretação diferente. E no longo da sua vida se cumpriu todas elas, todas as 48 interpretações. Esse tipo de relato nos faz ver que os sonhos são maleáveis, se fixam conforme a interpretação. Zohar disse que nunca devemos contar os sonhos a uma pessoa que vai nos julgar desfavoravelmente, que não gosta da gente, que é invejosa,
Porque se essa pessoa te dá uma má interpretação, e o fato de verbalizar faz com que os enunciados se fixam e se tornam realidade, pois na matriz divina estão todas as possibilidades de existência dos eventos físicos. E de acordo com a intenção, a vibração e a verbalização, o evento que está com afinidade a essa vibração vai se materializar. Então, o bom é sempre contar os sonhos para um ouvido amigo, fiel, um bom intérprete, uma pessoa de confiança que nos quer bem. E uma observação, não só os sonhos, mas se deve ter cuidado em expor a nossa vida, o que almejamos, o que planejamos, para pessoas que não são puras de coração. Isso pode atrapalhar ou até destruir os nossos planos. Então, os sonhos de plenitude, agradáveis, que nos deixam felizes, nem sempre são sonhos positivos. Os sonhos mais fortes geralmente são os mais positivos. O sonho só deve ser interpretado quando é um sonho lúcido, a ponto de se confundir com a realidade. Então, o tipo de sonho depende do mérito de cada indivíduo, de cada pessoa, para que sua alma se despega e se eleva no mundo espiritual. E nem sempre a alma consegue se desprender do nosso corpo e ir para o mundo espiritual. Então, sonhamos vividamente quando nossa alma se eleva e entra nos mundos superiores. Quando isso não acontece, sonhamos com eventos traumáticos da vida. E esses sonhos não podem ser interpretados, não se interpreta. Não tem valor. Nossos seres queridos que já desencarnaram podem se comunicar conosco através dos sonhos, trazendo imagens de alguma situação, conselhos, informações. Então, quando dormimos, conectamos com 60 avos de morte. Em algum aspecto, estamos mortos, em algumas funções orgânicas, onde a nossa alma se desvincula do nosso corpo parcialmente. E para compreender o segredo dos sonhos, é necessário conhecer a estrutura de nossa alma. Ela se divide em 3 faces. Nefesh, vinculada ao fígado, é a alma terrenal, a alma das funções vitais. Ruach está vinculada ao nosso coração, é a alma instintiva, a alma emocional ou a espiritual. E Neshama, vinculada ao cérebro, é a alma divina ou a alma mental, intelectual. Todos nascemos com a primeira parte da nossa alma, que é a Nefesh. São as funções vitais e nos ajudam a crescer e desenvolver. As plantas também têm essa parte da alma. E aos 13 ou 14 anos, nos é dado Ruach, a segunda parte, que é o instinto de sobrevivência, de comer, beber, procriar, sentir, amar. Essa parte os animais também têm. E aos 21 anos, recebemos a Neshama, a alma mental, intelectual. Então, somos seres completos, distinto dos animais. Falamos, pensamos, desenvolvemos a nossa inteligência. Vale ressaltar que nem todos têm o mérito de receber as 3 partes da alma e passam a vida
com uma ou duas partes, se igualando à consciência das plantas e dos animais, porque o que diferencia é a Neshama. Voltando aos sonhos, se você controlar o fígado, quer dizer, a sua alimentação, então se te dá o controle das ações e forças para governar sobre o teu espírito, ou seja, as tuas emoções. E assim, automaticamente, tendo o controle dos teus pensamentos. Quando dormimos, o nosso corpo permanece com a nefesh, somente com a nefesh, com as funções vitais. As duas seguintes se desvinculam e viajam para os mundos superiores, os mundos espirituais. Ruach permanece como um enlace entre nefesh, que ficou no corpo, e a Neshama, que viaja. Como se fosse um tradutor das informações que a Neshama vai trazer. Então, se temos bloqueios energéticos na parte das emoções, é muito difícil lembrar dos sonhos e muito menos receber informações precisas. As mensagens serão muito confusas ou nem vamos receber nada. Cada alma chega ao mundo das ideias, mundo da matriz divina, conforme a sua capacidade ou o seu mérito. Uns não têm a parte dessas almas, então não vão. Outros, por suas ações no cotidiano, a alma não consegue se desprender e acaba permanecendo em mundos espirituais de muito baixa densidade. E ali é onde se tem os pesadelos, os sonhos ruins. E é muito importante saber dormir. As gerações de hoje não sabem nem dormir e nem se alimentar adequadamente. E isso compromete a qualidade do sono e dos sonhos. Porque quando sonhamos, estamos fora do tempo e espaço. Tempo só existe em Marlut, a nossa dimensão física. Nas esferas superiores não há tempo e espaço. Então podemos nos transportar para outras vidas, receber informações do passado, do futuro, muito valiosas, e entrar no mundo das ideias, a matriz de todos os eventos físicos. E deveríamos, através dos sonhos, ter a capacidade de pedir respostas, soluções dos eventos que estamos vivendo, porque através dos sonhos é a forma mais fácil com que o mundo espiritual tem para se comunicar conosco. E o quanto nos elevamos durante o sono, durante o sonho, vai depender da nossa parte baixa da alma, aquela chamada nefesh, vinculada ao corpo, ou a alma animal, como é chamada. A parte de instintos de sobrevivência. Se estamos muito envolvidos nos dramas diários, nas situações que nos acontecem no mundo material, alimentamos somente essa parte da alma. Então, quando dormimos, não nos elevamos, ficamos anclados, presos, somente ali, aos problemas, à primeira dimensão. E os sonhos com a vida cotidiana, eles não têm validade. A Kabbalah disse que se deve soltar aquilo que não podemos controlar. Então, quando a nefesh não está tão anclada ao mundo material, permite a outra parte da alma se desprender e se elevar aos mundos fora da realidade física, trazendo assim informações através dos sonhos.
Isaac Luria, um grande cabalista, disse que não se deve dormir quando estamos muito cansados ou quando estamos vendo e ouvindo algo negativo, com o emocional desequilibrado e estressados, porque isso vai influenciar o nosso sono e os nossos sonhos. Sono não é somente uma atividade biológica, mas também uma atividade espiritual. E as técnicas que a Kabbalah ensina para dormir, uma delas é reviver os acontecimentos do dia e analisar. Isso nos faz conscientes de como estamos vivendo. É muito bom também levantar a mão esquerda para o universo, para o cosmos, e enviar as energias negativas que acumulamos durante o dia. E também fazer a reza do Shema, para limpar e preparar o ambiente do nosso sono, pois não temos ideia de quantas energias nos rodeiam. E quando deitar, sempre deitar com o lado esquerdo primeiro, fazendo alusão de dominar o desejo de receber, ou seja, o nosso ego. E também dormir logo após o pôr do sol. Esse é o melhor horário, sendo que o sono deveria terminar às 4 ou 5 da manhã. É o momento mais lúcido e estamos na coluna central. Por meio dos sonhos, vêm as grandes ideias e soluções precisas para a nossa vida. Os sonhos, eles se classificam dessa forma. Os sonhos naturais são aqueles que atuam como uma válvula de escape das situações diárias. Ou seja, sonhamos algo relacionado ao que estamos vivendo. São resultado das projeções mentais baseadas nas impressões diárias. E normalmente sonhamos com a última impressão do dia. Também são aqueles que vêm por causa da comida, da alimentação pesada que tivemos horas antes de dormir. O estômago fica pesado e ácido. E isso causa gases que vão influenciar os nossos sonhos. Então, o que cada um carrega no coração também influencia as preocupações, os sentimentos, não permitindo a alma se elevar e se transformam até em pesadelos, sonhos sem sentido. E esses sonhos, eles não têm importância, eles não têm interpretação, nem transcendência. É tudo mais mentira que verdade, então não é necessário interpretar. Os sonhos semiproféticos, estes têm uma supervisão divina e são esporádicos. Trazem mensagens importantes avisando de situações para a nossa vida ou ao nosso entorno. E eles não requerem de interpretação, pois quem recebe já vê as coisas bem claras. Esse sonho se cumpre tal qual foi recebido. Vem com imagens nítidas e bem ordenado. Ocorre semelhante à nossa realidade física. E a gente não esquece de nenhum detalhe do sonho. Também tem os sonhos com mensagens confusas. Esse sim requer interpretação. Por isso, o cuidado em verbalizar e declarar os sonhos muitas vezes para pessoas inimigas, para pessoas de coração impuro, porque essas pessoas podem distorcer o sonho e esse se cumprirá de acordo com a interpretação fixada. E em vez de ser uma ajuda do mundo espiritual para a nossa vida, se torna
um problema. Então, sempre contar, verbalizar para pessoas prudentes, pessoas sábias e pessoas amigas. Os sonhos proféticos, esses não é do nosso nível. Sabemos que não há profetas no momento, somente com a volta do tempo. Os sonhos durante o dia, quando a gente vai dormir durante o dia, não são interpretáveis. Uma pessoa, a Kabbalah também diz que uma pessoa mentirosa jamais vai ter sonhos semiproféticos, receber informações do mundo espiritual. Os sonhos repetidos, também é preciso consultar um sábio, pois quando as coisas se repetem, há algo errado, chamando a atenção. E pessoas que não lembram nunca dos sonhos não estão aptas a receber informações espirituais, ou sua alma não consegue se desprender e sair para o mundo espiritual. Então, é necessário fazer uma análise da sua vida e, com certeza, mudar a sua conduta. Para os sonhos negativos, a ferramenta mais poderosa que temos é a tzedakah, fazer caridade, e o jejum, e o cancelamento, além de não verbalizar. Quando se tem insônia, geralmente a parte da nossa alma emocional, não está conseguindo se desprender de maneira adequada por bloqueios emocionais e energéticos e permanece anclada aos dramas diários. Bom, chegamos ao final dessa pequena informação cabalística sobre os sonhos. Se sabe que é um tema muito vasto, muito grande e poderia ficar horas falando, mas o básico que foi comentado aqui já tem informações suficientes para usar essa ferramenta que nossa alma possui e assim conquistar uma vida mais doce, mais luminosa aqui no nosso mundo físico. E eu gostaria de pedir, se gostaram da informação, para curtir o meu vídeo e se inscrever no meu canal. E isso me ajuda a trazer mais conhecimento a quem deseja aprender. Paz e luz.